Olá, eu sou o Osmar, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui para te falar sobre o tipo 1 do Enneagrama. O tipo 1 também conhecido como perfeccionista. O tipo 1, quando criança, ele sofre uma dor, ele sofre um trauma e ele desenvolve então um medo fundamental, que é o medo de ser mal, o medo de ser corrupto, o medo de estar errado. E aí essa criança desenvolve então um desejo fundamental, que é por ser íntegro, por ser correto, por ser bom. E o problema é que essa busca acaba que descamba em perfeccionismo e crítica, talvez irritabilidade. O tipo 1 pertence à tríade instintiva do Enneagrama. Então são pessoas que acessam a raiva. Enquanto o tipo 8 acessa a raiva para fora, ele fala, ele faz, ele grita e tal, o tipo 9 ele oscila. Às vezes ele fala, às vezes não. O tipo 1 ele guarda. Então, na verdade, o tipo 1 ele tem um conflito com a raiva. Como o tipo 1 é uma personalidade que é perfeccionista, ou seja, eu tenho que fazer do jeito certo, do jeito correto. Então, gritar com as pessoas, xingar as pessoas, falar o tempo todo que elas estão erradas e ficar corrigindo elas, não é uma coisa boa. Então, automaticamente, tipo 1 fica com raiva e ele fica brigando com essa raiva, porque ele quer ser correto, ele quer ser justo, ele quer ser perfeito. Então, ele não quer expressar essa raiva, ele guarda essa raiva e fica com isso dentro de si. O tipo 1 ele busca reformar, ele é um grande reformista do Enneagrama. O que quer dizer isso? Ele quer reformar o mundo. Porque se ele é perfeccionista, ele sabe que o mundo é imperfeito. Ah, meu Deus, esse livro aqui tá errado, essa cor não combina com essa, esse quadro aqui tá torto. Então ele começa a achar muito defeito. Automaticamente, o tipo 1 ele julga muito os outros e julga muito a si mesmo. Claro, não quer dizer que ele sai falando para as pessoas. Às vezes sai sim, mas normalmente o tipo 1 ele não sai falando para as pessoas que elas estão erradas. Mas ele é muito crítico com si e muito crítico com os outros. Aí vai depender do nível de relação que ele tem com aquela pessoa ou talvez do cargo que ele está na empresa para ele falar isso para as pessoas ou ele guardar para si. E ainda do instinto, mas eu vou falar disso mais para frente. O tipo 1 é uma pessoa rígida, é uma pessoa inflexível. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se ele está fazendo algo, ele vai fazer aquilo. Ele é responsável, ele faz o que tem que ser feito. Só que é difícil para ele deixar aquilo pelo meio e fazer outra coisa. Então ele precisa terminar aquilo antes. Então, tipo 1 geralmente tem processos, tem uma ordem, ele faz tudo com um certo detalhismo. Então ele é bem organizado. Por exemplo, tipo 1 não gosta que mexe nas coisas dele. Por quê? Se essa caneca está aqui, esse é o lugar dela. Se esses livros estão aqui, é porque é o lugar dele, você não pode mexer. Entende? Então, tipo 1 geralmente é aquela pessoa que organiza as roupas por cor ou por tamanho. Então é tudo geralmente muito bem organizadinho, muito bonitinho, porque o tipo 1 ele é organizado, ele é detalhista e ele é perfeccionista. Então, naturalmente, ele quer fazer as coisas bem organizadas e do jeito certo. Bom, o tipo 1 ele é muito controlado. O que isso quer dizer? Ele controla os seus pensamentos, ele controla os seus impulsos, porque ele pensa assim, se eu falar isso, eu vou estar fazendo uma coisa errada, então ele não fala. Bom, se eu pensar isso é um pensamento errado, então ele procura não pensar. Então ele fica se controlando. Automaticamente, tipo 1 gosta de rotina. É uma pessoa bem organizada e que gosta de seguir aquela rotina, porque ele sabe que aquele é o melhor jeito de fazer e é o jeito mais certo. Essa palavra, ser correto, é uma palavra muito forte para o tipo 1. Geralmente, tipo 1 gosta de seguir leis, gosta de seguir normas, gosta de seguir regras, porque esse é o jeito certo. Não faz sentido fazer de outra forma. Regras foram feitas para serem seguidas. Então, assim, o tipo 1 é como se fosse o síndico, sabe? Aquele cara que fica cobrando, aquela mulher que fala é assim, sabe? Então ele fica arrumando, organizando, reformando e sempre tem um jeito certo de fazer cada coisa. Isso a gente pode chamar de uma virtude moral. Então ele é moralmente virtuoso. Então ele segue as regras, ele tem uma moral elevada, ele é uma pessoa de respeito, ele é uma pessoa confiável por conta dessa maneira que ele enxerga o mundo. O tipo 1 ele tem um mecanismo de defesa que se chama formação reativa, que basicamente é controlar os impulsos. Tá? O tipo 1 ele vai ter esse problema, ele carrega esse problema de ficar controlando os impulsos. Como ele é uma pessoa instintiva, isso quer dizer o quê? Nós temos a mente, o coração e o corpo. Então, participar da tríade instintiva quer dizer que ele é uma pessoa que o corpo, ele rapta o coração, ele rapta a mente.
Só que diferente do tipo 8 que ele faz, o tipo 1 ele guarda. Então por isso que é uma briga, porque o corpo quer fazer, ele quer falar, ele quer brigar, ele quer gritar e ele guarda. Claro que às vezes o tipo 1 explode sim, porque ele acessa muita raiva, é ira, é uma coisa muito forte, mas ele fica brigando com isso. Então o mecanismo de defesa se chama formação reativa. E como eu acabei de falar, a ira é o grande pecado, a grande paixão do tipo 1. Paixão no sentido de sofrimento, a paixão de Cristo, é o sofrimento de Cristo. Então, cada tipo de eneagrama tem uma paixão, ele é apaixonado pelo pecado, por um dos pecados. Então, o tipo 1 é pela ira. É muito comum o tipo 1 ter feridinha na mão, no pé, porque como ele guarda essa raiva, então geralmente isso acaba vindo para o corpo de alguma forma, então é bem comum. Bem comum, tipo, um ter que tomar uns remédios para dormir, ser muito estressado por ficar guardando esses impulsos e tentar ficar controlando esses impulsos. Dessa forma, o contrário da paixão é a virtude. E a virtude do tipo 1 é a aceitação. Ou seja, eu aceito que dói menos. Eu aceito que as pessoas são perfeitas como elas são. Eu aceito que o mundo é perfeito como é. Eu aceito que as coisas que eu não vou conseguir mudar todas as coisas, que eu não vou conseguir reformar todas as coisas. Então o mundo é como tinha que ser. As coisas acontecem como tem que acontecer e por aí vai. O tipo 1 ele precisa aceitar. E para finalizar o vídeo, eu vou te falar sobre as características do tipo 1 quando ele está num grau mais elevado de consciência. Bom, o tipo 1 naturalmente são pessoas honestas, trabalhadoras, confiáveis e detalhistas. E daí, quando eles evoluem, eles têm uma boa noção de equanimidade, já não acessam essa raiva tão grande quanto antes. Se irritam menos, acessam essa raiva por menos vezes e com menos intensidade também. Tipo 1 tem essa noção do que é certo e o que é errado, isso não deixa de existir na mente do tipo 1. São pessoas organizadas e detalhistas. Eles, quando estão mais evoluídos, então deixa de criticar tantas pessoas e principalmente a si mesmo, porque o tipo 1 ele tem um crítico interno muito grande e muito mal, vamos dizer assim. É como se fosse um pai que fica corrigindo o filho o tempo todo. Então essa é uma característica importante do tipo 1, é o crítico interno. Então quando ele evolui, ele dá uma acalmada nesse crítico interno para conseguir levar a vida de uma forma mais leve e mais flexível também. O tipo 1 aprende a se divertir, a tirar férias. É muito difícil para o tipo 1 tirar férias. Diferente do tipo 3. O tipo 3 está focado em metas, em resultado, em ganhar dinheiro, em conseguir conquistar coisas. O tipo 1 ele tem a mesma atitude de trabalhar, mas não por esses motivos, mas porque é o jeito certo. O jeito correto é trabalhar, o jeito certo é fazer o que tem que ser feito. Como é que eu vou tirar férias, me divertir e meu trabalho, como é que fica? Então o tipo 1 tem essa característica, ele é competente, faz o que tem que ser feito e tem dificuldade muitas vezes de tirar férias, de se divertir. Então o tipo 1 quando ele evolui, ele aprende a se divertir, aprende a tirar férias, deixar o trabalho um pouquinho de lado e olhar um pouco mais para si e para os seus relacionamentos nesse sentido. Bom, e para finalizar, as pessoas mais evoluídas do tipo 1 se tornam nobres, otimistas, generosas, ponderadas e sábias também. Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir. Se você conhece alguém do tipo 1, manda esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu quero saber. É possível que eu grave um vídeo para te responder, tá bom? Lembra de se inscrever no canal e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!